Olá, eu sou Moisés, seja muito bem-vindo à série The Good Book, onde nós estamos fazendo a leitura da Bíblia Sagrada. Começamos a leitura a partir do livro de Mateus e vamos até Apocalipse, findando assim o Novo Testamento. Em seguida, voltamos para o Velho Testamento a partir de Gênesis. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado, a você que tem estado aqui todos os dias, ouvindo pelo Spotify, pela Apple Podcast ou nos acompanhando pelos vídeos do YouTube. Que Deus abençoe a tua vida. Somos muito felizes por termos você aqui. Que Deus abençoe tua casa, a tua vida e que as bênçãos do Senhor te acompanhem diariamente. Muito obrigado. E você que não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe, comente, encaminhe aí para os seus amigos a nossa série, tá bom? Que Deus te abençoe. A Bíblia que estamos utilizando para leitura é a Bíblia de Estudos de John Wesley, a Bíblia de Estudos de John Wesley, da Sociedade Bíblica Brasileira. Vale muito a pena, a linguagem dessa Bíblia ela é maravilhosa, é fácil a compreensão. Você que às vezes lê a Bíblia e tem uma dificuldade para entender os textos sagrados, essa é a Bíblia para você, tá bom? Tem anotações, tem referências, é maravilhosa. Vamos à leitura, nós estamos no segundo livro do Novo Testamento. Estamos em Marcos, livro de Marcos, capítulo 2. Em Marcos, capítulo 1, nós lemos a pregação de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, o começo do ministério na Galileia, Jesus chama 4 pescadores, a cura de um endemoniado em Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro, muitas outras curas, Jesus prega nas sinagogas, a cura de um leproso. Estes foram os títulos do capítulo 1. No capítulo 2, nós vamos iniciar a leitura com o título A cura de um paralítico de Cafarnaum. Acompanhem comigo. Marcos, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali e a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é de Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. O chamado de Levi é o título que começamos no versículo 13. De novo Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletaria e lhe disse: Siga-me. E ele levantou-se e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntou aos discípulos dele: Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Versículo 18 é a questão do jejum.
Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perde tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Versículo 23, Jesus é o Senhor do sábado. Aconteceu que num sábado Jesus atravessava as searas e os discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? E ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais só os sacerdotes eram lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é o Senhor também do sábado.